Capítulo 15. Em necessidade de um fundador. A carroça em forma de caixa lembrava a Matt as carroças de latoeira que ele tinha visto. Uma casinha sobre rodas. Embora esta, cheia de armários e bancadas embutidas nas paredes, não fosse feita para habitação. Enrugando o nariz com os cheiros estranhos e acres que enchiam o interior, ele se mexeu desconfortavelmente em seu banquinho de 3 pernas, o único lugar para alguém se sentar. A perna e as costelas quebradas estavam quase curadas, e os cortes que sofrera quando todo aquele maldito edifício caiu em sua cabeça. Mas os ferimentos ainda lhe doíam de vez em quando. Além disso, ele esperava simpatia. As mulheres adoravam mostrar simpatia, se você jogasse direito. Ele se obrigou a parar de torcer o longo anel de sinete no dedo. Deixe uma mulher saber que você está nervoso, e ela coloca sua própria força nisso. A simpatia indo direto pela janela. Ouça, Aludra, ele disse, assumindo seu rosto mais cativante. A esta altura você deve saber que os Xianshan não vão olhar 2 vezes para fogos de artifício. Essas damanes fazem algo chamado luzes no céu que fazem seus melhores fogos de artifício parecerem algumas faíscas voando pela chaminé, pelo que eu vi, sem intenção de ofender. Eu mesmo não vi essas chamadas luzes no céu, ela respondeu com desdém em seu forte sotaque de taraboniana. Sua cabeça estava curvada sobre um pilão de madeira do tamanho de um grande barril em uma das bancadas de trabalho, e apesar de uma larga fita azul prendendo em seu cabelo escuro na altura da cintura frouxa na nuca, ele caiu para a frente para esconder seu rosto. O longo avental branco com suas manchas escuras não fazia nada para esconder o quão bem seu vestido verde escuro se encaixava em seus quadris, mas ele estava mais interessado no que ela estava fazendo. Tá, porra, misógino, olha pra caralho, hein? Bem, fingindo interesse. Ela estava moendo um pó preto grosso com um pilão de madeira quase tão longo quanto seu braço. O pó parecia um pouco com o que ele tinha visto de dentro dos fogos de artifício que ele havia aberto, mas ainda não sabia o que havia dentro dele. Em qualquer caso, ela continuou, inconsciente de seu escrutínio, eu não vou te dar os segredos da guilda. Você deve entender isso, sim? Matt estremeceu. Ele estava trabalhando nela há dias para trazê-la a este ponto, desde que uma visita casual ao show itinerante de Valan Luca revelou que ela estava aqui em Eboldar, e o tempo todo ele temia que ela mencionasse a guilda dos iluminadores. Mas você não é mais uma iluminadora, lembra? Eles chutaram. Você disse que deixou a guilda. Não pela primeira vez ele considerou um pequeno lembrete de que ele uma vez a salvou de 4 membros da guilda que queriam cortar sua garganta. Esse tipo de coisa era o suficiente para fazer a maioria das mulheres cair no seu pescoço com beijos e ofertas do que você quisesse. Mas houve uma notável falta de beijos quando ele realmente a salvou, então era improvável que ela começasse agora. De qualquer forma, ele continuou alegremente, você não precisa se preocupar com a guilda. Você faz flores noturnas há quanto tempo? E ninguém apareceu tentando impedi-la. Ora, aposto que você nunca verá outro iluminador. O que você ouviu? Ela perguntou baixinho, sua cabeça ainda baixa. A rotação do pilão diminuiu quase até parar. Diga-me. O cabelo em seu couro cabeludo quase se arrepiou. Como as mulheres faziam isso? Esconda cada pista e elas ainda vão direto para o que você quer esconder. O que você quer dizer? Ouço as mesmas fofocas que você, suponho, principalmente sobre o Xianshan. Ela girou tão rápido que seu cabelo balançou como um mangual e pegou o pesado pilão com ambas as mãos, brandindo-o acima. Talvez 10 anos mais velha que ele, ela tinha grandes olhos escuros e uma boca pequena e gorda, que geralmente parecia pronta para ser beijada. Ele tinha pensado em beijá-la 1 ou 2 vezes. A maioria das mulheres era mais receptiva depois de alguns beijos. Agora, seus dentes estavam à mostra e ela parecia pronta para morder o nariz dele. Diga-me, ordenou. Eu estava jogando dados com algum Xianshan perto do cais, disse ele relutantemente, mantendo um olhar cuidadoso no pilão erguido. Um homem pode blefar e se gabar e ir embora se o assunto não for sério, mas uma mulher pode quebrar seu crânio por capricho.
e seu quadril estava dolorido e rígido por ficar muito tempo sentado. Ele não tinha certeza de quão rápido ele poderia se mover do banco. Eu não queria ser a pessoa a te contar, mas... A guilda não existe mais, Aludra. A casa do capítulo em Tanchico se foi. Essa tinha sido a única verdadeira casa do capítulo da guilda. A de Caerrien estava abandonada há muito tempo e, quanto ao resto, os iluminadores viajavam apenas para para fazer exibições para governantes nobres. Eles se recusaram a deixar os soldados Xianshan dentro do complexo e lutaram, ou tentaram, quando invadiram de qualquer maneira. Não sei o que aconteceu. Talvez um soldado tenha levado uma lanterna para onde não deveria, mas metade do complexo explodiu, pelo que entendi. Provavelmente é exagero, mas o Xianshan acreditou que um dos iluminadores usou o poder único e ele suspirou e tentou fazer sua voz ser gentil. Sangue e cinzas. Ele não queria dizer isso a ela. Mas ela estava olhando para ele, aquele maldito porrete pronto para dividir seu couro cabeludo. Aludra, os Xianshan reuniram todos que ficaram vivos na casa do capítulo e alguns iluminadores que foram para Amador, e todos no meio do caminho que até parecia um iluminador. E eles os tornaram todos da Covale. Isso significa... Eu sei o que isso significa, ela disse ferozmente. Voltando-se para o grande almofariz, ela começou a bater o pilão com tanta força que ele temeu que a coisa pudesse explodir, se aquele pó fosse realmente o que entrasse nos fogos de artifício. Tolos, ela murmurou com raiva, batendo o pilão ruidosamente no almofariz. Grandes tolos cegos. Com os poderosos, você deve dobrar o pescoço um pouco e seguir em frente, mas eles não o enxergariam. Fungando, ela esfregou as bochechas com as costas da mão. Você está errado, meu jovem amigo. Enquanto um iluminador viver, a guilda, ela também viverá. E eu ainda viverei. Ainda sem olhar para ele, ela enxugou as bochechas com a mão novamente. E o que você faria se lhe desse os fogos de artifício? Atirá-los no Xianshan com a catapulta, suponho. Sua bufada disse o que ela pensava disso. O que há de errado com a ideia? Ele perguntou defensivamente. Uma boa catapulta de campo, um escorpião, poderia arremessar uma pedra de 5 quilos a 500 passos, e 5 quilos de fogos de artifício causariam mais danos do que qualquer pedra. De qualquer forma, eu tenho uma ideia melhor. Vi aqueles tubos que você usa para jogar as flores noturnas no céu. A 300 passos ou mais, você disse. Vire um de lado, mais ou menos, e aposto que ele pode arremessar uma flor noturna a 1000 passos. Olha só, tá parecendo os chineses quando descobriram a pólvora. Olhando para o almofariz, ela murmurou quase em voz baixa. Eu falo demais. Ele pensou que era verdade, algo sobre olhos bonitos que não fazia sentido. Se apressou para impedi-la de começar a falar sobre os segredos da guilda novamente. Esses tubos são muito menores que uma catapulta, Aludra. Se estivessem bem escondidos, os Xianshan nunca saberiam de onde vieram. Você poderia pensar nisso como dar o troco pela casa do capítulo. Virando a cabeça, ela deu a ele um olhar de respeito, misturado com surpresa, mas ele conseguiu ignorar isso. Seus olhos estavam avermelhados e havia manchas de lágrimas em suas bochechas. Talvez se ele pusesse um braço em volta dela... As mulheres geralmente apreciavam um pouco de conforto quando choravam. Antes que ele pudesse mudar seu peso, ela balançou o pilão entre eles, apontando para ele como uma espada com uma mão. Aqueles braços esbeltos deviam ser mais fortes do que pareciam. O porrete de madeira nunca vacilou. Luz, ele pensou. Ela não poderia saber o que estava prestes a fazer. Isso não é ruim para alguém que só viu os tubos de lançamento alguns dias atrás, ela disse. Mas eu pensei sobre isso muito antes de você. Eu tinha razão. Por um momento, sua voz ficou amarga, mas se acalmou novamente e ficou um pouco divertida. Vou montar o quebra-cabeça, já que você é tão inteligente, não? Ela disse, arqueando uma sobrancelha. Ah,
Ela definitivamente estava se divertindo com alguma coisa. Não fez sentido. Diga-me que utilidade posso ter para um fundador de sino, e eu lhe contarei todos os meus segredos. Mesmo aqueles que vão fazer você corar. Sim? Tradução não ficou boa, não. Agora, isso soou interessante. Mas os fogos de artifício eram mais importantes do que uma hora se aconchegando com ela. Que segredos ela tinha que ele poderiam fazê-lo corar? Ele poderia surpreendê-la ali. Nem todas as memórias daqueles outros homens que estavam enfiados em sua cabeça tinham a ver com batalhas. Tá, pô. Um fabricante de sinos, ele meditou, sem noção de onde ir e partir daí. Nenhuma daquelas memórias antigas deu sequer uma dica. Bem, suponho. Um fabricante de sinos poderia. Talvez. Não, ela disse repentinamente enérgica. Você irá e retornará em 2 ou 3 dias. Eu tenho trabalho a fazer e você está muito distraído com todas as suas perguntas de bajulação. Não. Sem argumentos. Você vai agora. Carrancudo, ele se levantou e colocou seu chapéu preto de abas largas na cabeça. Bajulação? Bajulação. Sangue e cinzas sangrentas. Ele deixou cair sua capa em uma pilha perto da porta ao entrar e resmungou baixinho, curvando-se para pegá-la. Estava sentado naquele banco a maior parte do dia, mas talvez tivesse feito um pequeno progresso com ela. Se ele pudesse resolver seu quebra-cabeça de qualquer maneira. Sinos de alarme, gongos para soar a hora. Não fazia sentido. Eu poderia pensar em beijar um jovem tão inteligente como você, se você não pertencesse a outra, ela murmurou em tons decididamente quentes. Você tem um traseiro tão bonito. Ele se impertigou até ficar ereto, mantendo-se de costas para ela. O calor em seu rosto era puro ultraje, mas ela tinha certeza de que ele estava corando. Ele geralmente conseguia esquecer o que estava vestindo, a menos que alguém mencionasse. Houve 1 ou 3 incidentes em tavernas. Enquanto ele estava deitado de costas, com a perna em talas e suas costelas amarradas e bandagens em quase todos os outros lugares, Tyrion havia escondido todas as suas roupas. Ele ainda não tinha encontrado onde, mas certamente elas estavam escondidas, não queimadas. Afinal, ela não podia querer segurá-lo para sempre. Tudo o que restava dele era o chapéu e o lenço de seda preto amarrado no pescoço, e o medalhão prateado de cabeça de raposa, é claro, pendurado em um cordão de couro por baixo da camisa. E suas facas. Ele realmente teria se perdido sem isso. Quando finalmente conseguiu rastejar para fora daquela maldita cama, a maldita mulher mandou fazer roupas novas para ele, com ela sentada lá assistindo às malditas costureiras, medindo e ajustando. Rendas nevadas em seus pulsos quase escondiam suas malditas mãos, a menos que ele tomasse cuidado, e mais derramavam de seu pescoço quase até sua cintura flamejante. Tyrion gostava de renda em um homem. Seu manto era de um escarlate brilhante, tão vermelho quanto suas calças apertadas, e debruado com anabescos dourados e rosas brancas de todas as coisas sangrentas. Sem mencionar um oval branco em seu ombro esquerdo com uma espada e âncora verdes da casa Mitsubar. Seu casaco era azul o suficiente para um latoeiro, trabalhado em labirintos tairenos, vermelhos e dourados no peito e nas mangas, para garantir. Ele não gostava de lembrar o que tinha sido forçado a passar para convencer Tyrion a deixar de fora as pérolas e safiras. Só a luz sabia o que mais ela queria. E era curto, para começar. Indecentemente curto. Tyrion também gostava de seu maldito traseiro, e ela não parecia se importar com quem o visse. Colocando a capa em volta dos ombros, se era alguma cobertura, pelo menos, ele agarrou seu cajado na altura dos ombros de onde estava encostado ao lado da porta. Seu quadril e perna iam doer até que ele pudesse ir embora. Em 2 ou 3 dias, então, disse ele com toda a dignidade que conseguiu reunir. A Ludra riu baixinho. Não baixinho o suficiente para que ele não pudesse ouvir, no entanto. Luz.
Mas uma mulher poderia fazer mais com uma risada do que um valentão do Porto com uma série de maldições, e tão deliberadamente quanto. Saindo mancando da carroça, ele bateu a porta atrás de si assim que desceu os degraus de madeira que estavam presos à carroça. O céu da tarde estava exatamente como o céu da manhã, cinza e tempestuoso, coberto de nuvens sombrias. Um vento cortante soprou irregularmente. Altara não tinha inverno de verdade, mas o que tinha era o suficiente para continuar. Em vez de neve, havia chuvas geladas e trovoadas correndo do mar, e no meio disso estava úmido o suficiente para fazer o frio parecer mais difícil. O chão tinha uma sensação encharcada sob suas botas, mesmo quando estava seco. Carrancudo, ele mancou para longe da carroça. Mulheres. A Luther era bonita, no entanto. Ela sabia fazer fogos de artifício. Um fazedor de sino. Talvez ele pudesse fazer isso em 2 dias curtos, contanto que a Luther não começasse a persegui-lo. Um bom número de mulheres parecia estar fazendo isso ultimamente. Quando tem uma na jogada, parece uma porrada. Tilly mudou alguma coisa nele para fazer as mulheres o perseguirem do jeito que ela mesma fazia? Não. Isso era ridículo. O vento pegou seu manto, balançando atrás dele, mas ele estava absorto demais para dominá-lo. Um par de mulheres esbeltas, acrobatas, ele pensou. Deu-lhe sorrisos maliciosos enquanto passavam, e ele sorriu e fez sua melhor mesura. Porra, cobra acrobata, deve ser top, hein? Tilly não havia mudado. Ele ainda era o mesmo homem de sempre. O show de Lucas era 50 vezes maior do que Tom lhe contara, talvez mais. Uma miscelânea de barracas e carroças do tamanho de uma grande aldeia. Apesar do clima, vários artistas estavam praticando onde pudesse vê-los. Uma mulher com uma blusa branca esvoaçante e calças tão apertadas quanto as dele balançava para frente e para trás em uma corda frouxa pendurada entre 2 postes altos. Depois se jogou e de alguma forma prendeu os pés na corda pouco antes de cair no chão abaixo. Então ela se torceu para pegar a corda com as mãos, puxou-se de volta para seu assento e começou a mesma coisa novamente. Não muito longe, um sujeito corria em cima de uma roda em forma de ovo que devia ter uns bons 6 metros de comprimento, montado em uma plataforma que o colocava mais alto acima do chão quando atravessava a ponte estreita do que a mulher que ia quebrar o pescoço tolo em breve. Matt olhou para um homem de peito nu que rolava 3 bolas brilhantes pelos braços e ombros, sem nunca tocá-las com as mãos. Isso era interessante. Ele podia ser capaz de gerenciar isso sozinho. Pelo menos essas bolas não o deixariam sangrando e quebrado. Teve o suficiente daquilo para servir a ele por toda a vida. O que realmente chamou sua atenção, no entanto, foram os cavalos. Longas linhas de cavalos, onde 2 dúzias de homens amontoados contra o frio estavam jogando esterco em carrinhos de mão. Centenas de cavalos. Supostamente, Luca tinha dado abrigo a algum treinador de animais Xianshan, e sua recompensa tinha sido um mandado assinado pela própria Gran Lady Surot, permitindo-lhe manter todos os seus animais. O próprio Pips de Matt estava seguro, salvo da loteria ordenada por Surot, porque ele estava nos estábulos do Palácio Tarazin. Mas tirar o capão daqueles estábulos estava além dele. Tyrion praticamente tinha uma coleira em volta do seu pescoço, e ela não pretendia deixá-lo ir tão cedo. Afastando-se, ele considerou que Vanin roubasse alguns dos cavalos do show. Se as conversas com Luca fossem ruins. Pelo que Matt sabia de Vanin, seria um passeio noturno para o homem. Gordo como era, Vanin podia roubar e cavalgar qualquer cavalo já parido. Infelizmente, Matt duvidava que ele mesmo pudesse sentar em uma cela por mais de 1,5 km. Ainda assim, era algo a considerar. Ele estava ficando desesperado. Mancando, olhando preguiçosamente ginastas, malabaristas e acrobatas em seu treinamento, ele se perguntou como as coisas chegaram a esse ponto. Sangue, cinzas. Ele era Taverém. Deveria moldar o mundo a seu redor. Mas aqui estava ele,
preso em Eboldar, o bichinho de estimação e brinquedo de Tiren. A mulher não o deixou curar completamente antes de pular nele novamente como um pato em um besouro. Sem sentido também. Enquanto todo mundo estava se divertindo muito, com aquelas mulheres da confraria bajulando em seus calcanhares, provavelmente Ninaive estava dominando todos à vista. Assim que Egwene percebeu que aquelas Aes Sedai delirantes e loucas que a chamaram de Amerlin não estavam realmente falando sério, Talmanes e o bando da Mão Vermelha estariam prontos para levá-la embora. Luz. Elaine poderia estar usando a coroa de rosas agora, se ela o conhecesse. Se ele a conhecesse. Rand e Pain provavelmente estavam descansando em frente a uma fogueira em algum palácio, bebendo vinho e contando piadas. O Rand tá melhor que isso. Ele fez uma careta e esfregou a testa enquanto uma leve onda de cores parecia girar dentro de sua cabeça. Isso acontecia ultimamente sempre que ele pensava em qualquer um dos homens. Ele não sabia porquê e não queria saber. Só queria que isso parasse. Se ele pudesse fugir de Eboldar e levar o segredo dos fogos de artifício com ele, é claro, mas ele fugiria sem o segredo a qualquer dia. Tom e Besla ainda estavam onde ele os havia deixado, bebendo com Luca na frente da carroça elaboradamente decorada de Luca, mas não se juntou a eles imediatamente. Por alguma razão, Luca sentiu uma antipatia instantânea por Matt Calton. Matt retribuiu o favor, mas com razão. Luca tinha um rosto presunçoso e satisfeito consigo mesmo, e um jeito de sorrir para qualquer mulher à vista. Dois mulherengos dá nisso. Ele parecia pensar que todas as mulheres do mundo gostavam de olhar para ele. Luz. O homem era casado. Esparramado em uma cadeira dourada que ele deve ter roubado de um palácio, Luca estava rindo e fazendo gestos expansivos e nobres para Tom e Beslan, sentados em bancos de cada lado dele. Estrelas douradas e cometas cobriam o manto e o manto vermelho brilhante de Luca. Um latoeiro teria corado. Sua carroça faria um latoeiro chorar. Muito maior que a carroça de Aludra, a coisa parecia ter sido laqueada. As fases da lua se repetiam em prata ao redor da carroça e estrelas douradas e cometas de todos os tamanhos cobriam o resto da superfície vermelha e azul. Naquele cenário, Beslan parecia quase comum em um casaco e manto trabalhado em pássaros voando. Tom, tirando o vinho de seus longos bigodes brancos, parecia positivamente monótono em lã simples cor de bronze e um manto escuro. Uma pessoa que deveria estar lá não estava, mas com uma rápida olhada ao redor encontrou um grupo de mulheres em uma carroça próxima. Elas tinham todas as idades, desde a dele até os cabelos grisalhos. Mas cada uma delas estava rindo do que cercavam. Suspirando, Matt foi até lá. Eu simplesmente não consigo decidir, veio a voz de um menino no meio das mulheres. Quando olho para você, Merice, seus olhos são os mais bonitos que já vi. Mas quando olho para você, Neilin, os seus que são. Seus lábios são cerejas maduras, Gilin, e os seus me fazem querer beijá-los, Adria. E seu pescoço, Jamene, gracioso como de um cisne. Engolindo um xingamento, Matt apressou o passo o máximo que pôde e empurrou as mulheres murmurando desculpas à torta e à direito. Over estava no meio delas, um garoto baixo e pálido fazendo pose e sorrindo para uma mulher e depois para a outra. Aquele sorriso cheio de dentes era o suficiente para que qualquer uma delas decidisse dar um tapa em suas orelhas em um momento. Por favor, perdoe-no, murmurou Matt, pegando a mão do menino. Vamos, Over, temos que voltar para a cidade. Parem de agitar suas capas por causa dele. Ele não sabe o que está dizendo, na verdade. Eu não sei aonde ele aprende esse tipo de coisa. Por sorte, as mulheres riram e bagunçaram o cabelo de Over enquanto Matt o levava. Algumas murmuraram que ele era um menino doce de todas as coisas. Uma deslizou a mão sob a capa de Matt e beliscou seu traseiro. Mulheres. Uma vez, claro, ele fez uma careta para o menino tropeçando alegremente ao seu lado. Over crescera desde que Matt o conhecera, mas ainda era pequeno para a sua idade.
E com aquela boca larga e orelhas para combinar, ele nunca seria bonito. Você pode se meter em sérios apuros falando com mulheres dessa maneira, Matt disse a ele. As mulheres gostam de um homem quieto e bem educado e reservado. Reservado e talvez um pouco tímido. Cultive essas qualidades e você se sairá bem. Mais ou menos. Over deu-lhe um olhar boquiaberto e incrédulo, e Matt suspirou. O rapaz tinha um punhado de tios cuidando dele, e todos, exceto o próprio Matt, era uma má influência. Tom e Beslan foram suficientes para restaurar o sorriso de Over. Puxando sua mão livre, ele correu na frente deles rindo. Tom estava ensinando a fazer malabarismos e tocar harpa e flauta, e Beslan estava ensinando a usar uma espada. Seus outros tios lhe deram outras lições, em um conjunto notavelmente variado de habilidades. Matt pretendia começar a ensiná-lo a usar o bastão e o arco de 2 rios, assim que recuperasse as forças. O que o garoto estava aprendendo com o Chavanin ou os braços vermelhos, Matt não queria saber. Lucas se levantou de sua cadeira elegante com a aproximação de Matt, seu sorriso fátuo se transformando em uma careta amarga. Olhando Matt de cima a baixo, ele varreu aquele manto ridículo em torno de si com um floreio largo e anunciou com uma voz retumbante. Sou um homem ocupado. Eu tenho muito que fazer. Pode ser que em breve eu tenha a honra de convidar a Grand Lady Surot para uma exibição privada. Sem outra palavra, ele se afastou segurando o manto ornamentado com apenas uma mão. Então, rajadas ondulavam atrás dele como uma bandeira. Matt pegou o seu com as 2 mãos. O manto era para o calor. Ele tinha visto Surot no palácio, embora nunca de perto. Tão perto quanto ele queria, no entanto. Ele não conseguia imaginá-la dando um momento para o grande show itinerante de Valan Luca e a magnífica exposição de maravilhas e surpresas, enquanto a serpentina pendurada entre 2 postes altos na entrada do show anunciava em letras vermelhas um passo alto. Se ela fizesse isso, provavelmente comeria os leões, ou os assustaria até a morte. Ele já concordou, Tom? Ele perguntou baixinho, franzindo a testa para Luca. Podemos viajar com ele quando ele sair de Eboldar, respondeu o homem envelhecido. Por um preço. Ele bufou, soprando os bigodes, e, irritado, passou a mão pelos cabelos brancos. Devemos comer e dormir como reis, pelo tanto que ele quer, mas conhecendo o homem, duvido que façamos isso. Ele não acha que somos criminosos, pois ainda estamos andando livres, mas sabe que estamos fugindo de alguma coisa, ou viajaríamos de outra maneira. Infelizmente, ele não pretende partir até a primavera, no mínimo. Matt considerou várias maldições da sua escolha. Não partiria até a primavera. Lu sabia o que Tilly faria com ele, fez com ele e faria na primavera. Talvez Vanin roubando os cavalos não fosse uma ideia tão ruim. Me dá mais tempo com os dados, disse ele, como se isso não importasse. Se ele quer tanto quanto você diz, eu preciso engordar minha bolsa. Uma coisa que você pode dizer sobre o Sr. Chan, eles não parecem se importar em perder. Tentou ser cuidadoso por quanto tempo deixou sua sorte correr, e ele não enfrentou nenhuma ameaça de ter sua garganta cortada por trapaça, pelo menos desde que conseguiu sair do palácio por conta própria. A princípio, ele acreditou que era sua sorte se espalhando, ou talvez Ser Taveren finalmente chegava para algo útil. Beslan olhou para ele com gravidade. Um homem moreno e esbelto, um pouco mais jovem que Matt, ele tinha sido alegremente libertino quando Matt o conheceu, sempre pronto para uma rodada de tavernas, especialmente se terminasse com mulheres ou uma briga. Desde que os Xianshan chegaram, ele ficou mais sério, no entanto. Para ele, eram negócios muito sérios. Minha mãe não ficará satisfeita se souber que eu estou ajudando a deixar Eboldar, Matt. Ela vai me casar com alguém com estrabismo e bigode, como um soldado de infantaria de Taraboniano. Depois de todo esse tempo, Matt ainda estremeceu. Ele nunca poderia se acostumar com o filho de Tilly, pensando o que sua mãe estava fazendo com Matt. Que o que sua mãe estava fazendo com Matt estava bem.
Acho que ele estava certo. Bem, Beslan acreditava que ela havia se tornado um pouco possessiva demais. Só um pouco, veja bem. Mas essa era a única razão pela qual ele estava disposto a ajudar. Beslan afirmou que Matt era o que sua mãe precisava para esquecer os acordos que ela havia sido forçada a fazer pelo Xianshan. Às vezes, Matt desejava estar de volta a Dois Rios, onde pelo menos sabia como as outras pessoas pensavam. Às vezes ele queria. Podemos voltar ao palácio agora? Over disse, mais uma exigência do que uma pergunta. Eu tenho uma aula de leitura com Lady Rizelle. Ela me deixa descansar minha cabeça em seu peito enquanto ela lê para mim. Ah, porra. Uma conquista notável, Over, disse Tom, acariciando os bigodes para esconder um sorriso, inclinando-se para mais perto dos outros dois homens. Ele lançou sua voz para escapar dos ouvidos do menino. A mulher me faz tocar harpa para ela antes de me deixar descansar a cabeça naquele travesseiro magnífico. Rizelle faz todo mundo entretê-la primeiro. Beslan riu de uma forma astuta. E Tom olhou para ele com espanto. Ô louco, o meu tá passando rodo. Matt gemeu. Não era sua perna, desta vez, ou o fato de que todos os homens em Eboldar pareciam estar escolhendo o peito em que descansavam a cabeça, exceto Matt Calton. Aqueles malditos dados tinham acabado de começar a rolar em sua cabeça novamente. Algo ruim estava vindo em sua direção. Algo muito ruim. É, ruim é pouco, hein?